Gênese no Lar. Mais um evangelho para o coração. Manhã de bênção, manhã de interação, de oração. Obrigado, Senhor, pelas dádivas da vida, pela família, pelo lar que nos acolhe, pelo vestuário, pelo alimento. Obrigado, Senhor, pelos amigos que tens nos oferecido para nos auxiliar na jornada. Obrigado, Senhor, pela mediunidade, pela inteligência, pela percepção, pela sensibilidade, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agradecemos a todos que estão matriculados nesse projeto bendito. O estudo da doutrina e do Evangelho, na casa de Kardec e Amélie Boudet, a FIAC Minas, que tem, ao longo de tantos anos, 13 anos, oferecido um espaço para a fraternidade, para a amizade e para as terapêuticas espirituais que favoreçam encarnados e desencarnados. Portanto, nós temos que agradecer a tanta misericórdia, uma vez que nos sentimos como necessitados permanentes no que remonta ao despertar consciencial, transcendendo e nos intercambiando cada vez mais com o Pai Celestial, Criador de todas as coisas. Nós gostaríamos de, abraçando a todos, dando as boas-vindas, mas também agradecendo por vocês estarem nos recebendo na sua casa, no caminho do trabalho, aonde você se encontrar. Muito obrigado, muito obrigado. Então vamos trabalhar numa linha de ir e vir, do recolher e do espargir. Muito obrigado a todos. Hoje, sexta-feira, dia 2 de julho, uma data festiva, mais um dia para trabalhar, estudar, intercambiar. Gênese no Lar traz para a gente um tema muito importante nesse cenário atual. Mestre Divino. Que o Senhor da vida nos inspire. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro A Gênese, capítulo 18, intitulado Sinais dos Tempos. Não é isso? Os tempos são chegados. Quando temos aprendido tanto com Allan Kardec. E nós vamos iniciar o episódio de hoje com aquela frase de sempre. Primeiro item dos Sinais dos Tempos. Somos informados em todos os lugares de que os tempos marcados por Deus chegaram, quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade. Quando nós estudamos o Espiritismo, ele nos apresenta uma teoria da presciência, a mediunidade profética, ver o futuro. Abre-se um diálogo. O futuro já está escrito? Pois bem, nessa frase lida, nós vamos conjugar o que foi predito com o que já está acontecendo. A profecia está se cumprindo. A humanidade está gerando uma nova humanidade. Regeneração. Gerar uma era nova, uma vida mais qualificada. Então, nada melhor do que ouvir Kardec como um apóstolo de Jesus. Hoje, o item 20º. Esse trecho ele foi suprimido da 5ª edição em diante, 5ª e a 8ª, que é a mesma que nós temos acesso em nível popular. Então, observem. Não entendemos o motivo da supressão. Estranho se foi Kardec. Se foram outros, não sabemos qual o motivo. Mas observem
Que qualidade de texto doutrinário! É uma síntese. Abre aspas. Nesse grande movimento regenerador, o Espiritismo tem um papel considerável. Não o Espiritismo ridículo, inventado por uma crítica zombeteira, mas o Espiritismo filosófico. Como o compreende qualquer um que se dê ao trabalho de buscar a amêndoa em sua casca. Pelas provas que oferece das verdades fundamentais, ele preenche o vazio que a incredulidade criou nas ideias e nas crenças. Pela certeza de que dá de um futuro conforme a justiça de Deus, e que a mais severa razão pode admitir. Atenua as amarguras da vida e previne os funestos efeitos do desespero. Fazendo conhecer novas leis da natureza, ele dá a chave de fenômenos incompreendidos. Fenômenos incompreendidos e de problemas insolúveis até hoje, destruindo, ao mesmo tempo, a incredulidade e a superstição. Para ele, não há nem sobrenatural nem maravilhoso. Tudo acontece no mundo em virtude de leis imutáveis. Longe de substituir um exclusivismo por outro, o Espiritismo se apresenta como campeão absoluto da liberdade da consciência. Combate o fanatismo sob todas as formas, cortando-o pela raiz, anunciando a salvação para todos os homens de bem, assim como a possibilidade para os mais imperfeitos de chegar, por seus esforços, pela expiação e reparação, à perfeição única, que leva à suprema felicidade. Em lugar de desencorajar o fraco, encoraja-o, mostrando-lhe o porto que pode chegar. Ele não diz, fora do Espiritismo não há salvação. Mas, com Cristo, fora da caridade, não há salvação. Princípio de tolerância que ligará os homens num sentimento comum de fraternidade, em vez de os separar em seitas inimigas. Por esse outro princípio, não há fé inquebrantável senão aquela que pode olhar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ele destrói o império da fé cega, que aniquila a razão. A obediência passiva, que embrutece. Emancipa a inteligência do homem e ergue sua moral. Consequente consigo próprio, não se impõe. Diz o que é, o que quer, o que dá. E atende àquele que lhe vem livremente, voluntariamente. Quer ser aceito pela razão e não pela força. Respeita todas as crenças sinceras e só combate a incredulidade, o egoísmo, o orgulho e a hipocrisia, que são as chagas da sociedade e os obstáculos mais sérios do progresso moral.
mas ele não condena ninguém, nem mesmo seus inimigos, porque está convencido de que o caminho do bem está aberto aos mais imperfeitos e que, cedo ou tarde, por ele entrarão. Allan Kardec. Por que esse texto foi excluído? Quem escreveu, o autor, Kardec, se vocês compararem literalmente todos os tópicos desse capítulo 18, este é um dos mais importantes. Ele foi suprimido. Observe. Nos seus primeiros movimentos, a frase diz: nesse grande movimento regenerador, o Espiritismo tem um papel considerável. Não o espiritismo ridículo, inventado por uma crítica zombeteira, mas o espiritismo filosófico, como compreende qualquer um que se dê ao trabalho de buscar a amêndoa em sua casca. Esse cenário aqui, vamos colocar que esse texto foi escrito em 67, 1867. O Espiritismo, desde 64, vinha sofrendo ataques muito contundentes por parte da religião tradicional e pelos próprios espíritas, que não compreendiam o sentido, a base doutrinária, como uma proposta filosófica, e estavam insistindo com Kardec para dar mais espaço à parte mística. Vocês sabem que na época tinha uma corrente de espíritas que combatiam a reencarnação? Pois é. Então Kardec enfrentou sérios problemas. Por isso é que ele escreveu alguns textos falando sobre os detratores do espiritismo, os inimigos. E é muito interessante porque hoje, com muitas descobertas de documentos, a gente consegue construir um mosaico. Kardec sofrera muito para blindar o que ele estava elaborando. O livro dos Espíritos é a espinha dorsal, mas as outras obras, a Revista Espírita, Kardec foi aprendendo naturalmente, no contexto natural das pesquisas, a compreender um tanto mais os ensinos dos espíritos. Por isso, com as nossas pesquisas, somos nada nesse universo, mas tem uma percepção, que pode estar equivocada, que o livro A Gênese é a culminância do pensamento kardeciano. Então, nos estranha a retirada de alguns tópicos, porque Kardec estava combatendo os desvios que os espíritas estavam promovendo com relação ao próprio espiritismo. Não é à toa que ele escreve um espiritismo ridículo. Porque tinha uma corrente que defendia algumas teses espiritualistas que estavam encontrando muito espaço e a mensagem espiritista estava ficando para depois. O que acabou acontecendo com a desencarnação de Kardec. Então esse cenário é muito importante. Mas por que você está falando isso? Porque esses problemas que Kardec viveu nessa época, eles reverberaram no tempo e continuam até hoje. Então nós, espiritistas, fazendo uma análise de toda a história do movimento, vamos encontrar profetas que alertaram quanto aos perigos da substituição de uma teoria fundamental, que é a teoria moral, da liberdade, da igualdade,
das descobertas conscienciais, da transcendência, que nos liberta, inclusive, das peias do mundo, de religiões materialistas, por outras que nos encarceram, que apresentam poder, alimenta a ganância, a ambição, a política, o materialismo. Então eu posso, num diálogo, numa manhã, libertar a consciência, soltar a imaginação, promover a sensibilidade, a mediunidade, nessa ambiência que a oração tem nos ajudado tanto. Mas por inabilidade, por falta de conhecimento doutrinário, nós podemos nos encarcerar e fazer desse encontro um instante que não seja eficiente. Para a alma, eu posso transformar esse cenáculo num debate puramente filosófico. Kardec, quando fala que o espiritismo mas o espiritismo filosófico, ele não está dizendo que o espiritismo não tem os aspectos de ciência e de religião. Mas se nós formos observar em nível espiritual, a filosofia é inoculadora no psiquismo do estímulo da semente sagrada que precisa de se desenvolver. E para isso ela precisa de ciência. Ela precisa de tecnologia, precisa de energia. Não é assim? No campo, não temos que preparar a terra, depois lançar a semente no momento oportuno, num ciclo que se abre para a produção. Não se conta com as estações, não precisa dos recursos para que amanhã ela se torne uma árvore que produza. Se dá o mesmo em nível psíquico. E o espiritismo, ele vem para a humanidade como uma ciência que coopera, que irmana com as ciências conquistadas pelo homem sob o ponto de vista material. Então, o espiritismo dialoga com todas as filosofias, com todas as ciências e com todas as religiões. Por quê? O espiritismo vem nos mostrar que a religião verdadeira, a religião essencial, a palavra correta é essa, porque verdades são relativas. É a do coração, a que parte da alma. Então a religião pura são os bons sentimentos, é a caridade. A religião pura é que nos auxilia para manter uma conexão com o Criador. E isso se dá quando conjugamos razão e sentimento. Quando a consciência se desperta. Nós despertamos na manhã, não é verdade? Estamos aqui, olha que beleza. Ah, Carlos Alberto, eu estou reencarnado. Não estou falando disso. Estou falando que nós estamos abrindo o coração, nos despertando para uma nova realidade, que é o encontro divino, consigo mesmo, com Deus, com os amigos. Então nós estamos nos esforçando para despertar consciência. Transcende o despertar do corpo físico. Transcende o despertar pelo conhecimento. Nós estamos tentando dialogar sobre o ponto de vista da iluminação interior. Nós estamos aqui agora, por incrível que pareça, por mais que utilizemos os recursos da intelectualidade, lemos um texto, mas já está na hora da gente compreender que o Espiritismo propõe que fora da caridade não há salvação. Então nós estamos aqui movimentando o amor para atender os nossos anseios. Então estamos sendo caridades conosco mesmo.
intercambiando com amigos, estamos sendo caridosos com os amigos. Estamos recolhendo caridade dos amigos, porque estamos sentados na mesma mesa, alimentando juntos e crescendo sobre o espírito de família. Nós não ficamos tão felizes quando encontramos com os nossos familiares? Aquele encontro de Natal. Daqui a pouco nós estamos juntos aí, viu? Porque ninguém aqui está isolado. Nós estamos um pouco distantes. Mas daqui a pouco está acabando. O povo está sendo vacinado, não está? Ou vocês acham que nós vamos nos manter presos por determinações de homens? Não. Ninguém pode prender o seu pensamento. E aí eu busco inspiração num dos pais da filosofia, Sócrates. Podem me prender, mas não prendem minha alma. Qual que é a chave para a gente viajar pelo universo? A alma. A alma que encarna, a alma que desencarna. A alma da vida. Compreenderam? Um dos pontos mais importantes na evolução é a liberdade. Porque se não tiver liberdade, não tem vida. Aprisiona-te, que verás a morte. Não é o espiritismo ridículo, uma crença popular. E agora eu uso uma expressão de um profeta, um grande filósofo que viveu no Brasil, Herculano Pires, que fez muitos alertas. Conheçam a obra de Herculano Pires para vocês terem mais chaves para compreender Kardec. Aliás, Emmanuel, certa feita, disse que Herculano foi o metro que melhor mediu Kardec. Herculano Pires nos alertou sobre o perigo de idolatria. Ele falava, essa turma que idolatra o Chico Xavier está prestando um desserviço. Espíritas que transferem as suas responsabilidades para outros espíritas, tidos como eminências, referências, encantados com o fogo fato da vaidade do terceiro, que acaba alimentando a própria. Os homens na Terra estamos ainda muito encarcerados nesses planos das personas. A religião pura e imaculada, como fala Tiago, de visitar os enfermos, as viúvas, os órfãos. Essa é a religião que Jesus propôs. A religião cósmica. E algum poeta, ou alguns dizem que é a religião do amor. Perfeitamente. Perfeitamente se transforma uma ponte para nos aproximar da luz divina. O que julgamos realidade é ilusão. As próprias religiões se tornam ilusórias. Como a ciência fechada em si mesma é ilusão. O materialismo é ilusão. Hoje ouvi de um amigo espiritual, quando bem mais cedo, possivelmente vocês estavam ainda no mundo espiritual, dialogando com o texto, e ele me disse assim: busquemos sempre olhar para a luz e deixar a ilusão pelo caminho. O tema de hoje, o mestre. Olha que beleza. O mestre divino. Mestre divino. O espiritismo é o pensamento do mestre, mas livre das franjas das vestes sacerdotais, do esforço continuado pelo interesse pessoal. É abrir o coração para vibrar em outra faixa. Cala-te. Silencie sua mente. Feche os olhos. Respira fundo. Sinta a vida. Nós já intelectualizamos durante milênios
Está na hora de sentir. Sentir o agora, eternizando. Olha para o seu animal de estimação com amor. É como se você estivesse fechando os olhos e colocando esse ser tão frágil dentro do seu coração e abraçando com todo o sentimento maternal, carinho, devoção, fervor. Faça isso com os seres que estão à sua volta. Agora. Feche os olhos. Mentaliza sua esposa, sua namorada, seu marido, seu filho. Mas se der, coloque dentro do seu peito aquele parente problema, aquele paciente que tu está socorrendo. Seja livre, não se encarcere. O Espiritismo quer ser aceito pela razão e não pela força. A razão, não no sentido razão fria, analítica, crítica. Aceito pelo coração. Na antiguidade, situava a alma no coração. O pensamento estava no coração. No mundo ocidental é que foi para o cérebro. Embora o cérebro seja o órgão que respeita, que obedece. Mas é um órgão que não pensa. O que pensa é sua alma. Ele trabalha com estímulos eletromagnéticos e etc. Químicos. Isso, ou esse movimento, nos livra da incredulidade. Sabe por quê? Porque você vai ver a resposta. Nos livra do egoísmo, porque a gente estará abrindo para o mundo. Do orgulho. Vamos nos deixar pelo caminho essa presunção que tudo está à nossa volta. Comece a pensar da necessidade de você estar às voltas de tudo. Procure o outro. Se reconhecendo para se livrar da hipocrisia. Colocando em prática o que vem na sua alma. Porque senão a gente adocica a palavra, passa o verniz social e continuamos falidos. Hipocritamente perambulando sem destino. A hipocrisia mais grave não é a do próximo, é a nossa. Hipocrisia. Busque no dicionário o sentido. Deu aí, gente? O momento é para celebrar. E o Mestre Divino está conosco. Emmanuel, o benfeitor, que vem dos mundos siderais para pertinho do nosso ambiente terráqueo, para nos fazer lembrar de Jesus, como esse Mestre Divino. Vós me chamais Mestre, Senhor, e dizeis bem que eu sou. Esse texto está no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 33. Vós me chamais Mestre. Só chama quem reconhece. E ele atende. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Vós que me chamais Mestre, dizeis bem. Essa expressão é fantástica. Porque o dizeis bem, não é ele que está falando aqui, ó, tu acertou. Esse é um movimento íntimo. Quando você reconhece o Cristo interno, a confirmação é glamourosa. Te dá uma força. Aí você constata que é verdade. Porque
Porque não adianta terceiros te afirmarem, explanarem, se você não viver a experiência. Mas eu gostaria de pedir licença para trazer Emmanuel. Ele nos visitando, como eu costumo didaticamente brincar com vocês. Embora o papo seja sério, e vocês têm confirmado isso. Vamos permitir que Emmanuel entre nesse cenáculo. E ele vai entrar dizendo, num texto maravilhoso, que por sinal é um prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida. Vou ler só os primeiros parágrafos, porque ele fala de Jesus para depois falar do livro. Vamos ao que nos importa agora. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Estamos interpretando juntos. Mas é necessário viver a experiência única, pessoal. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio penetrando o mundo há quase 20 séculos. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Você que está participando conosco, eu convido, acesse o vídeo de ontem, quando em determinado momento refletimos que a mensagem do Cristo é paciente, ela atravessa os tempos. E a evolução, que é multiforme, multifacetas, multiângulos, multioportunidades, a humanidade se reveza. Era o ir e o vir do mundo espiritual na reencarnação, na desencarnação. E quando aqui na Terra, que diversidade de classes, de pensamentos, de culturas. Tudo muda. Eu gosto muito de repetir uma expressão do Emmanuel. Ele diz assim, tudo muda, mas o que vem do céu permanece. Olha que beleza. A mensagem do Cristo vem do céu. Por isso é que é um mestre divino. Ele esteve conosco ontem, está agora. Aí na sua casa. Chegando aí no seu ambiente de trabalho, ele está contigo. A questão é que você não percebe. A mensagem do Evangelho não muda. Somos nós que mudamos. Obviamente que isso é metafórico, porque o nível de compreensão tem a ver com a bagagem que favorece a percepção da vida. Desculpem, mas é um dado informativo importante. Quando a gente passa os olhos nas obras mediúnicas de qualidade, por exemplo, André Luiz. Todo livro do André Luiz tem uma palestra que ele assiste no mundo espiritual de um benfeitor elevado. Todas elas são a partir do Evangelho, lá da mensagem que foi oferecida nos tempos de Jesus. E eles nos informam que o Evangelho é um projeto para os mundos. Então, quando você estiver em Sírios, você estará estudando estes versículos. Quando você esteve em Capela, quando você viajar pelo cosmo, nós vamos continuar ouvindo, vinde a mim todos vós. Emmanuel continua agora explicando que as tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram
que avivar-lhes a grandeza. Então não se preocupe com os ataques. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Não perca o foco. Não gaste o tempo com que o homem, sobre o ponto de vista do interesse, polariza. Essa é uma expressão do Honório Abreu, no mundo espiritual, através do médium Wagner Paixão. O interesse gera polarização, qualquer que seja. E nós temos o trabalho depois de despolarizar, de descondicionar. E isso se dá pela exaustão. Então, todo o aprendizado, ele tem um ciclo. E a experiência vai sugerir que a gente chegue até o último ângulo do aprendizado. Então, gera exaustão. Aí, quando resolveu tudo, parte-se para outra senda. Então, tempestades de sangue, de lágrimas, nada mais fizeram que avivar-lhes a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes no curso das existências renovadas. Temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Cada dia, reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para o uso pessoal e reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. Ele é o amigo generoso, mas tantas vezes lhe olvidamos o conselho, que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiantamento indefinível da nossa iluminação interior para a vida eterna. Amigos, o Mestre Divino é o amigo generoso. Mestre e amigo, para nos apoiarmos na equação emanuelina. Mestre e amigo, o professor que senta conosco, sem perder a autoridade, pelo seu carinho, pela sua bondade, esse magnetismo nos inocula. E nós ficamos tão motivados que nós fazemos como o zambujeiro quando promove uma enxertia divina para com a oliveira. Nós promovemos uma enxertia do pior no melhor. O que significa? Que a oliveira que produz oliva, a oliva faz usa azeite, o azeite faz luz. Ah, como é pobre o zambujeiro que não produz, mas vai produzir um dia, em contato com essa luz que o Senhor nos oferece. Então entendamos o movimento evolutivo. Jesus vem para perto, nos coloca no colo, como se ele fechasse os olhos e abrigasse maternalmente um ser frágil da natureza. Oferecendo o colo, a expectativa da mãe é que o filho diga assim: mamãe. Receba o alimento do peito, o leite.
que o filho cresça e saia pelo mundo motivado pela gratidão, pela humildade do aprender e a disponibilidade no servir. É a dinâmica evolutiva dos mundos. Que o Mestre seja sempre conosco e que sejamos cada vez mais com Ele, sendo que o trabalho junto com o semelhante é que nos aproxima da verdade divina. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E que as nossas orações possam nos dar força e também suavizar as dores do caminho. Senhor, nós te rogamos, abençoe os nossos lares, que a tua luz se faça nos corações, levando a esperança, a fé, a saúde e a bondade para aqueles que amamos. Mas pedimos também, Senhor, que envolva a todos que sofrem em humanidade. Que os teus representantes, aqueles que falam com propriedade da tua mensagem, não nos abandonem, mesmo que indiferentes, rebeldes, que eles nos ajudem no despertar quanto às nossas responsabilidades. E que essa paz, que estas vibrações possam permanecer em nossos corações. Abençoe o nosso trabalho, pedimos. Envolva, proteja todos os médiuns que contribuem para que o projeto se desenvolva. E que as adversidades sejam transformadas em oportunidades de aprendizado e fortalecimento. E que nós possamos dizer, graças a Deus, e reverenciando a Jesus e o Evangelho, o Espiritismo, Allan Kardec, a mensagem da nova era, nós encerramos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave seja Cristo. Minhas amigas, amigos, muito obrigado. Que vocês possam estar conosco. Fique bem. E, se possível, compartilhe essa mensagem para aqueles corações que, como nós outros, estamos expectantes de um novo tempo. Até a próxima reunião. Gênese no Lar. Evangelho para o seu, para o meu, para o nosso coração.